que bom ter vocês de volta aqui comigo nesse segundo vídeo da Semana do Nihongando. Muito obrigada por estar aqui novamente comigo. E no vídeo anterior eu passei, né, a forma de como você não estudar o japonês, né? Se você estiver fazendo alguma dessas coisas que eu falei no vídeo anterior, pare agora, né, de fazer, porque realmente elas não vão te ajudar, vão só te atrapalhar. Então foi uma aula muito importante. Eu falei também um pouco sobre a minha história, do Nihongo Wakaranai, que eu não sabia absolutamente nada de japonês, e também da vida shoganai que eu me encontrava quando eu comecei a morar aqui no Japão, alguns anos atrás, que realmente eu não tinha escolha, eu dependia de tradutores, eu dependia da boa vontade dos meus amigos que falavam melhor a língua para poder me ajudar a resolver os meus próprios problemas. Foi uma parte da minha vida muito frustrante, que eu conto também no primeiro vídeo. Então, se você tá aqui nesse segundo vídeo, assim, caiu aqui agora, dá uma olhada lá nesse primeiro vídeo, na ordem certinho, porque é muito importante você assistir esses vídeos na ordem, que eles foram feitos numa ordem. Então, dá uma olhadinha lá nesse primeiro vídeo antes de começar esse daqui, ok? E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a maneira correta, as técnicas que eu coloco nas minhas aulas, com os meus alunos particulares. Então eu vou lá para o meu computador, vou deixar vocês com as animações, mas antes disso eu queria deixar vocês com o depoimento de uma aluna, que também, quando eu comecei a implementar essas técnicas, eu tinha aulas presenciais e também por Skype, e depois disso eu apliquei essas técnicas também com os meus alunos da turma fechada. Então dá uma olhada no depoimento da Bia-chan, que ela vai poder explicar melhor um outro ponto de vista, que é um ponto de vista do aluno, que realmente está passando por esse processo. Então ela pode contar melhor como está sendo estudar com o método Nihongando. Oi pessoal, meu nome é Beatriz, eu sou aluna da professora Ananda e vim fazer meu depoimento para você que está pensando em fazer aulas de japonês. Eu aconselho, indico a professora Ananda, porque as aulas dela são bem simples, práticas e assim, objetivas. Você aprende muito rápido e você entende muito rápido, né? Você consegue associar as coisas bem mais fáceis, né? Isso eu falo por experiência própria, porque eu já fiz com Mon, eu já fiz aula particular de escola, mas tudo por internet, e nada me tirava daquele estágio do básico ali, de iniciante. E aí quando eu conheci a Nanda e comecei a fazer as aulas particulares com ela, tanto a particular como acompanhar as lives que ela dá pelo Facebook. Quando eu perco as lives pelo horário, eu não consigo acompanhar, eu vejo o YouTube. Então é muito fácil de aprender com o método dela. Uma conquista minha depois disso, das aulas com a Nanda, foi o meu serviço, que hoje eu não trabalho mais em fábrica, trabalho numa rede chamada Don Quixote, acho que muitos devem conhecer. Trabalho no mercado, no setor de tudo que é produtos alimentícios, todo produto que tem validade, eu faço a verificação, né, do produto, das datas, né, sim. Então eu preciso ter pelo menos um pouco de kanji, ou saber ler e escrever hiragana e katakana, e entender um pouco de japonês, porque tem contato também direto com o cliente, né. Bom, se você está pensando se você está buscando um curso para aprender o japonês, eu super indico as aulas da professora Nanda. Além de ser fácil, prático, ela é um amor de pessoa e vale super a pena acompanhar as aulas dela. Bom, aqui está meu depoimento, espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês consigam o objetivo de vocês, como eu também estou tentando alcançar o meu. E ela ensina, ela passa os materiais, ela dá tudo mastigadinho pra gente, mas também se a gente não estudar, não se esforçar, não vai valer de nada.
Então, minasan ganbarimashou. Tá. Bye bye. E antes de continuar contando a minha história para vocês, presta atenção nessa frase de Albert Camus. A vida é a soma de todas as suas escolhas. Ou seja, tudo que acontece na nossa vida foi porque escolhemos que acontecesse. Mas isso não quer dizer que todas as nossas escolhas sejam fáceis. Na nossa vida existe um modo de sobrevivência e um modo de liberdade. No modo sobrevivência, nós fazemos escolhas sem levar em consideração as oportunidades e opções que temos. Costumamos dizer, eu não tive escolha. Já no modo liberdade, nós enxergamos que somos responsáveis pelas nossas escolhas. E tudo o que acontece na nossa vida foi porque escolhemos que acontecesse. Então, se você está levando uma vida shouganai, angustiante, provavelmente você está no modo de sobrevivência. Seu cérebro encontrou uma saída rápida, sem levar em consideração as opções à sua volta. Você se fechou para as oportunidades, mas quando você aceita e assume que você sempre tem o poder da escolha, que tudo o que acontece foi porque você escolheu, você começa a sair do papel de eu sou a vítima da situação e começa a enxergar que sim, você tem o poder de escolha do seu dia a dia. E a partir daí, você consegue identificar o que você precisa fazer para aumentar o seu leque de oportunidades. Voltando um pouco sobre a minha história aqui no Japão, eu queria dizer que, apesar da correria e da exaustiva rotina, aquela chama de aprender japonês nunca se apagou. Na verdade, eu não queria apenas aprender a língua. Eu queria vivenciar a cultura. Queria chegar ao mercado japonês e entender por que tinha uma espécie de potinho branco com uma tangerina em cima todo final de ano. Queria saber o que eram os papéis escritos pendurados em um bambu no mês de julho. Queria entender as correspondências que chegavam na minha casa. Queria ler uma embalagem de um produto sem precisar ter que adivinhar para que servia. Queria poder ajudar uma amiga com a lição de casa do filho. Queria ter coragem de atender o telefone e, por mais simples que fosse, queria poder conversar com uma senhorinha que morava no primeiro andar do meu prédio, que sempre me cumprimentava e puxava assunto. Antes de trocar o trabalho pela escola de japonês, tentei 3 cursos com metodologias diferentes. O primeiro curso, ainda no Brasil, foi o método Kumon. Comecei o curso com muita empolgação. As primeiras lições eu fazia com muito entusiasmo. Continuei por mais um mês e comecei a ter dificuldades em saber o que a lição estava pedindo. E naquilo que antes levava 10 minutos, já estava levando meia hora para fazer. O dia em que, por alguma razão, não tinha tempo para estudar, as lições se acumulavam e o que era rápido e empolgante foi ficando chato e confuso, pois não havia uma explicação envolvente para os exercícios. Isso sem contar que, após meses estudando, eu não havia trocado nenhuma palavra em japonês com a professora. Enfim, eu estava basicamente aprendendo a ler e a escrever. A empolgação foi cada vez mais diminuindo e acabou de vez quando eu errei 3 vezes no bloco de exercícios. E a sensei rasgou a minha lição na minha frente. Entendo que alguns alunos podem ver esse gesto como algo que os desafiem a ter mais vontade ainda de provar que são capazes e refazer tudo com mais veemência. Mas para mim, esse gesto só ajudou a matar a minha empolgação. Minha segunda tentativa para aprender japonês foi logo depois que eu cheguei aqui. Uns amigos disseram que haviam aulas de japonês gratuitas em uma das salas do centro comunitário da cidade. Achei que seria a minha salvação. Vontade de aprender eu tinha de sobra, e juntando ao fato que as aulas seriam sem custo, a combinação estava perfeita. Bastou uma aula para eu não querer mais voltar. Infelizmente, não era nada que eu imaginava. Na sala cheia, haviam alunos de diferentes nacionalidades. Alguns já se comunicavam, ao meu ver, razoavelmente bem. O professor fazia gestos e perguntava algumas coisas para os alunos. Não tive nenhuma assistência de ninguém. Eu estando ali e não estando era a mesma coisa. Eu ficava olhando para o lado para ver o que as pessoas estavam fazendo para eu poder acompanhar, já que eu não estava entendendo absolutamente nada do que se passava.
Foram 30 minutos sem saber se eu olhava para o livro e tentava achar qual parte o professor estava ensinando, ou se eu focava apenas em tentar pescar alguma palavra que as pessoas falavam. Após essa parte da aula, fomos separados em grupos menores. Acredito eu por níveis. Havia um livro para dividir com as outras pessoas e a professora, sem usar qualquer outro tipo de material, apenas lia o que estava escrito no livro. Saí da aula sem a menor vontade de voltar e ainda com a cabeça mais confusa ainda. Talvez eu não tivesse tido sorte e, coincidentemente, foi um dia que muita gente resolveu ir também. Ou talvez os professores ainda não tivessem experiência em dar aulas. Admiro muito a boa vontade dos voluntários para doar o seu tempo e ensinar os estrangeiros. Mas não é todo mundo que tem facilidade de ensinar a sua própria língua materna para os estrangeiros. Você, por exemplo, saberia explicar a gramática da língua portuguesa para um recém-chegado ao Brasil? Saberia explicar de forma simples de entender quando usamos os artigos definido e o indefinido? Se a pessoa não tiver o devido preparo e, sobretudo, experiência em ensinar, coisas simples acabam parecendo dificultosas e acabam criando um bloqueio de que aquele assunto é complicado de entender. Outra vez foi folheando uma revista brasileira de circulação gratuita, eu vi um anúncio de que um professor nativo estava dando aula particular. Não pensei duas vezes. Liguei para a pessoa encarregada de apresentar o professor e eu e o meu companheiro fomos nos matricular. Iríamos estudar uma vez por semana por 1h30. O dia da aula seria a nossa única folga semanal. Por volta das 13 horas e teríamos que percorrer de carro um pouco mais de 1 hora para chegar até o local. Mesmo com essas condições, estava animada para começar a estudar. Primeiramente, preciso citar que o interesse em estudar e aprender de verdade era somente meu. Não estávamos na mesma sintonia e ritmo de estudo, o que é muito comum encontrar em uma sala de aula convencional. Durante a aula, o professor pedia que anotássemos várias estruturas gramaticais no caderno e muitas vezes ficava esperando ele terminar de escrever e às vezes tinha que ajudá-lo com o alfabeto. Terminava a aula e eu só abri o livro novamente quando estava a caminho da próxima aula. Não havia nenhum tipo de exercício de fixação, nem aprendíamos os kanjis das palavras. Depois de 7 meses, precisei faltar uma aula por problemas de saúde e nunca mais voltei a fazer as aulas. E para falar a verdade, não senti a menor falta. Estava feliz por poder aproveitar o meu único dia de folga por inteiro e feliz por ter descoberto mais um método ineficaz para aprender o japonês. Com essas 3 tentativas frustradas, resolvi estudar por conta própria. Depois de muita pesquisa na internet, encontrei um livro que reunia todos os kanjis da primeira e segunda série primária. Bem ilustrativo, explicando a origem do kanji e com espaço para praticar a escrita. Perfeito! Comprei uma impressora e no mesmo dia imprimi o material. Fui à loja do Daiso, comprei lapiseira, borracha, canetas coloridas e mais um caderno de anotações. Não deu nem uma semana e eu não sabia mais onde eu tinha guardado as folhas e onde estavam as canetas. E como eu ia dizendo, depois de 2 anos vivendo, ou melhor, morando no Japão, corri atrás da documentação e decidi investir todas as minhas economias em um curso intensivo de japonês que hoje em dia não existe mais. E quando eu digo todas as minhas economias, eu não estou exagerando não. Eram 3 semestres de curso com o valor de 500 mil ienes cada semestre, ou seja, cerca de 14 mil dólares. Restava-me apenas 1 ano e meio de visto, e era exatamente o tempo que eu precisava para concluir o curso. Depois de 6 meses de curso, eu já me comunicava razoavelmente bem, e foi nessa época que eu conheci o Shogo, o meu marido, que é japonês, e até hoje continua só sabendo falar coxinha, farofa e picanha em português. Ao terminar o curso, nos casamos e eu continuei no Japão com visto de esposa de japonês. Hoje, com 5 anos de união, temos 2 filhos. Esses tipos de curso intensivo têm como público-alvo jovens intercambistas asiáticos de classe alta, em sua maioria chineses que acabam o ensino médio e querem ingressar em uma universidade no Japão. Alunos com o meu perfil não chegavam nem a 5% chutando alto. Mas como eu já tinha experiência com outros métodos,
e nenhum deles me trouxe o resultado esperado, só me restava esse tipo de escola. Sabia que não seria exatamente o que eu estava buscando, mas pelo menos eu teria um contato diário com a língua japonesa. No primeiro dia de aula, me senti completamente deslocada. Olhava ao redor e achava engraçado, pois para mim todos pareciam ser japoneses, mas que não falavam japonês. Quando chegava a hora do intervalo, só se ouvia chinês. Aos poucos, os alunos foram fazendo amizades entre si e eu acabava sempre quieta no meu cantinho. Havia outros ocidentais, mas não na minha classe. Na segunda semana, já estava me sentindo desconfortável na cadeira. Fazia muitos anos que eu não sentava em uma cadeira por tanto tempo para estudar. Mas aos poucos eu fui me adaptando e encontrando uma maneira de fazer amizades e as 6 horas diárias de aula passavam relativamente rápidas. Esse foi o período que eu mais me dediquei nos estudos na minha vida. Os primeiros 3 meses ainda continuava trabalhando. Saía às 3 horas da tarde da escola e ia direto para o trabalho. E de lá só saía às 22 horas. Chegava em casa tão cansada que não tinha forças para abrir o livro e revisar o que havia sido falado na aula. Com isso, acordava bem cedinho e fazia as lições no trem a caminho da escola. O ritmo era bem intenso. Todos os dias tinha prova com 10 kanjis estudados no dia anterior. Era engraçado e ao mesmo tempo irritante quando a professora falava uma palavra e via que ninguém conhecia. Então, ela escrevia o kanji dessa palavra no quadro e quase 100% da turma falava "Ah, tá, entendi", já que vários kanjis são parecidos em chinês também. Mas como eu ficava nessa explicação, não é mesmo? Com cada vez mais conteúdos para estudar, eu decidi parar de trabalhar e me dedicar somente à escola. Ficava horas estudando na biblioteca da escola e consegui estabelecer um ritmo de estudo. Foram nessas aulas na biblioteca que comecei a analisar o que vinha funcionando nos meus estudos. As conversas que eu tinha com os meus amigos estrangeiros de como aprender um novo idioma, como memorizar as palavras mais rápido, como revisar, e tudo começava a fazer muito sentido. A leitura estava me ajudando muito, e escutar japonês todos os dias da forma que eu estava fazendo estava me deixando muito feliz, porque os resultados estavam começando a aparecer em mim. Foi então que eu comecei a aplicar os métodos em mim mesma. E estudar japonês virou um hobby, beirando ao vício. Brinco que eu virei a maníaca dos kanjis. Quando eu percebi que estava escrevendo kanji com o dedo no ar e recebendo olhares estranhos do pessoal do trem. Anotava todos os kanjis que eu não conhecia no trajeto até a escola, perguntava no guichê qual trem pegar mesmo já sabendo, só para praticar o que eu tinha aprendido. Quando precisava esperar por alguém no serviço, tirava as minhas anotações do bolso ou então tentava ler algum panfleto pregado nos murais. Foi nessa época que eu percebi que eu estava em uma escola a céu aberto todo esse tempo, mas com a correria do trabalho nem havia me dado conta até então. Aprendi coisas que iam se encaixando com experiências passadas como um quebra-cabeças. Como, por exemplo, a frase "Shoushou omachi kudasai". Sempre ouvia, mas não entendia muito bem, pois tinha aprendido que a frase para esperar um pouco seria "chotomate". Depois que fui saber que essas duas frases têm o mesmo significado, mas uma é mais polida que a outra. Comecei a observar também os kanjis, apenas a passar os olhos por eles. Daí foi que eu comecei. Nossa, eu já vi esse mesmo kanji em outro lugar. E esse também. Ah, e esse é o mesmo que a palavra tal. Aos poucos, o assunto kanji já não me assustava mais. E ainda nessa semana eu vou falar um pouco sobre como estudar essa parte tão temida. Tive que aprender a aprender, pois até então eu tentava inúmeros métodos para adquirir o conteúdo das aulas. E até achar essa forma que me ajudasse a compreender levou um certo tempo. É justamente esse tempo que eu não quero que vocês percam. Hoje, dominando a língua, vejo que tem uma diferença enorme entre morar no Japão e viver no Japão. A sua qualidade de vida tem influência direta na sua felicidade e na saúde e na vivência com seu parceiro e familiares. Hoje conheço lugares que antes nem me atrevia a entrar. Meus pratos prediletos os experimentei depois dos meus 25 anos. Tenho o poder da escolha e quando eu não sei, eu sei perguntar e pedir que me ensinem. Aprendendo a língua japonesa, descobri mais e mais a fascinante cultura japonesa.
Algumas expressões que não têm tradução para o português são facilmente entendidas quando absorvemos um pouco da cultura. Por exemplo, a situação em que a esposa conhece o chefe do marido e ela fala "Osewa ni natte orimasu". Traduzindo de uma forma simples essa expressão, podemos dizer que a esposa está reconhecendo que o chefe está cuidando dela. Não faz muito sentido, não é mesmo? Por isso, eu digo que quando aprendemos uma segunda língua, também aprendemos uma segunda cultura. Os japoneses separam o naka e soto. O naka seria que está dentro do círculo imaginário em volta da pessoa. E o soto refere-se às pessoas as quais você não tem muita intimidade. Nessa situação, a esposa está agradecendo, reconhecendo que o chefe está lidando, ensinando o marido, e já que o marido faz parte de dentro do círculo imaginário, a esposa fala como se fosse o marido falando. Isso também explica a imagem fria dos japoneses. Os japoneses eles não são frios como dizem, sem querer generalizar, é claro. Mas o que acontece é que existe esse círculo e eles respeitam o espaço do próximo. E as pessoas que estão dentro do círculo, eles têm mais intimidade, assim demonstram mais o afeto. Outro fato curioso e muito diferente da nossa cultura é o fato dos japoneses se diminuírem em relação às outras pessoas. Em uma cerimônia de casamento, por exemplo, os pais da noiva pedem desculpas à família do noivo por estar entregando a filha que não sabe cozinhar direito ou que ainda não sabe cuidar de uma casa. Enfim, sempre dão a entender que o que eles podem oferecer seria muito menos do que a pessoa que está recebendo merece. E esse pensamento influencia demais a linguagem. Quem já tem um pouco de experiência com a língua, por exemplo, sabe que temos formas bem distintas de conversarmos com superiores. São as formas sonkeigo e kenjougo, ou seja, honrando o ouvinte ou nos colocando em uma posição de humildade. Aprender japonês não foi somente colecionar diplomas de níveis de provas de proficiência. O japonês mudou completamente a forma com que eu me relaciono com as pessoas. Me fez entender muitas coisas sobre o Japão, me deu escolhas, fez gostar ainda mais desse país e me deu segurança para criar os meus filhos. Agora eu sei que eu consigo prover não somente com coisas materiais, mas também sei prover com conhecimento sobre as duas culturas. Não precisarei que lhes faltem um dia de aula para me ajudar a resolver problemas de adulto e tenho certeza de que os meus filhos terão as mesmas oportunidades que outras crianças japonesas têm. E cada vez que eu pego um livro para estudar, eu mostro a eles que nada vem de graça. Mostro que eu precisei batalhar muito para aprender tudo o que eu sei. Mostro também que nada é impossível e que devemos ir atrás dos nossos sonhos e, sobretudo, mostro que, por mais difícil que pareça, não devemos desistir jamais. E para as mamães que, por estarem grávidas ou com o bebezinho em casa, meu maior conselho é: não fiquem ansiosas para voltar logo ao mercado de trabalho. Aproveitem esse tempo precioso para cuidar de si e do seu bebê. E, sobretudo, aproveitem esse momento para estudarem firme, para aí sim, quando estiverem prontas para voltarem ao mercado de trabalho, voltarem ainda mais qualificadas. E quanto ao seu filho, ele exigirá que você saiba pelo menos o básico da língua imediatamente, pois você precisará levá-lo ao médico, os exames da prefeitura, futuramente à creche, precisará conversar com as professoras para entender os avisos da escola, e não dá para contar com a ajuda de amigos que falem japonês em todos esses momentos, não é mesmo? Há várias oportunidades fora das fábricas que você pode trabalhar poucas horas e que o empregador entende o lado da mãe de que às vezes tem que sair mais cedo ou faltar sem aviso prévio. E você pode escolher trabalhar nas horas que alguém da sua família esteja disponível para cuidar do seu filho, por exemplo. Imagina poder trabalhar no seu tempo livre, pertinho da sua casa. Acreditem, isso é possível. Depois de alguns anos de muito estudo, já casada com Shogo, meu marido japonês, aprendi ainda mais e nunca parei de estudar. E com o meu diploma na mão, as oportunidades da minha vida foram aparecendo. Oportunidades que eu nem imaginava que pudessem surgir. Fui trabalhar como professor em uma escola de idiomas. Apesar de ter pouca experiência em ensinar, eu não tinha experiência em lecionar no Japão até então.
Tinha horas e mais horas de aulas assistidas e já tinha estudado com vários professores. Então, apesar de nunca ter ensinado uma pessoa no Japão, eu sabia exatamente o que funcionava e o que não funcionava. Franquias já possuem sua didática. Ideias novas não têm muito espaço. Foi aí que eu descobri uma coisa muito revoltante. Não foi uma coisa que me deixou surpresa, mas por eu mesma ter passado por várias escolas e ter conhecido vários métodos, nessa que eu comecei a trabalhar não poderia ser diferente. Metodologias completamente ultrapassadas. E toda vez que eu chegava à escola e olhava o que eu tinha que ensinar e as atividades que eu tinha que passar, eu pensava comigo mesma: ninguém vai aprender japonês da maneira certa aqui. Mas o trabalho é trabalho, não é mesmo? Era daquele jeito ou estava no olho da rua. Isso me incomodava muito. Os métodos tradicionais só te seguram. E isso me deixava muito incomodada. Saber que aquilo não iria funcionar e muitas vezes deixava o aluno desmotivado, porque estava trabalhando de uma maneira que não se aprende de verdade. Consequentemente, o que acontece? O aluno começa a achar que a culpa é dele. Se sente que não é capaz de aprender porque a dificuldade de aprender vai chegando aos poucos, e muitos deles acabavam desistindo. Era o que acontecia com a maioria. Não estava feliz trabalhando na escola, não estava feliz trabalhando do jeito que eu não queria. Logo, saí da empresa e comecei a ensinar inglês para as crianças japonesas e ensinar japonês aos brasileiros que vivem aqui com aulas particulares via Skype ou até mesmo presenciais. Foi quando eu tive a oportunidade de fazer o que eu mais amo, que é ensinar, e ensinar usando um método que realmente funciona. Depois de horas sentada assistindo aulas com diferentes professores e também de ter tido a oportunidade de lecionar, eu identifiquei os aspectos quais eu acredito que façam toda a diferença no processo de aprendizagem do japonês. Por não querer que você passe pelo longo processo que eu passei, eu criei o meu próprio método de ensino, que eu carinhosamente chamo de método Nihongando. Primeiro de tudo, e o mais importante, foi ter pensado em uma forma de aprender que também é motivadora. Uma forma segundo a qual a engrenagem do conhecimento está sempre trabalhando. Continuando, vou explicar melhor. O que eu vou ensinar hoje é exatamente o que você precisa fazer para aprender japonês, seguindo já o método Nihongando. Vou dividir o processo do aprendizado da língua japonesa em algumas etapas, e se você colocar em prática exatamente o que eu vou te ensinar, isso vai te levar a resultados muito positivos em relação ao seu aprendizado. O que eu vou falar pode ser lorota, mas continue prestando atenção que tudo para você vai fazer sentido. Uma das coisas mais importantes é o contato regular com o japonês. E isso você pode estar fazendo de qualquer lugar do mundo. Basta querer, não é mesmo? Claro que estando no Japão para conseguir materiais e estar em contato constante com o japonês é mais fácil. Mas se você não tiver a vontade de aprender e não tentar fazer isso, não vai adiantar de nada. Igual a minha história do começo do Japão. O contato regular com o japonês é super importante. Você tem que estar escutando e lendo em japonês o tempo todo. Fazer coisas no seu cotidiano em japonês, pensar em japonês, e se você aprendeu frases e algumas palavras novas, tente memorizá-las. Vou dar um exemplo. Eu tenho certeza de que você deve conhecer alguém que aprendeu japonês e normalmente quando você pergunta como essa pessoa aprendeu a língua, ela te responde que aprendeu jogando videogame. Ou com aquela pessoa super famosa no YouTube ensinando sobre maquiagem. Ou até mesmo falando sobre curiosidades do Japão, ou aqueles mais viciados em animes. E como tem viciados em animes. Conheci alguns estrangeiros que falam muito bem japonês por serem apaixonados por animes. A França, por exemplo, é o país que mais consome animes no mundo. Vocês imaginavam isso? Algumas dessas pessoas nunca tiveram contato com um livro para aprender japonês. Mas por passarem horas e dias ou até mesmo meses assistindo, aprenderam o suficiente para ter uma boa comunicação. E isso mistura a paixão por anime, a curiosidade pela cultura japonesa e a vontade de aprender japonês e poder entender ainda mais o anime. Se você prestar atenção em todas essas explicações, você vai perceber que todas essas atividades têm algo em comum.
As atividades que essas pessoas fizeram mantiveram em contato constante com o japonês. Mas aí você pergunta, como que eu vou fazer isso se eu não entendo nada de japonês? Se eu não entendo nada de japonês, como vou ver os animes? Jogar um jogo totalmente em japonês, assistir canais abertos na TV ou até mesmo algum vídeo no YouTube. É exatamente aí que entra uma técnica muito eficiente que eu vou ensinar agora. Você deve começar a estudar japonês com pequenos textos em japonês. Logo em seguida, vou te mostrar o que o japonês é uma língua muito lógica. Outro aspecto sensacional da língua japonesa é que, comparado com outras línguas, o japonês tem pouquíssimas exceções gramaticais. Você vai começar a estudar com textos em japonês, com glossário para aprender os vocabulários, mas ainda vai entender as palavras em um contexto e não palavras soltas. O que você tem que aprender é o significado dentro do texto e não palavras soltas. O importante é você entender o significado do texto e um texto acompanhado por áudio. E esse mesmo áudio você vai usar para ouvir várias vezes, e quando eu digo muitas vezes, é muitas vezes mesmo, todos os dias. Se você está lavando louça, se você está na academia, fazendo uma caminhada ou qualquer outra coisa, o que você vai precisar é somente de um aparelho de MP3 ou qualquer outro aparelho que toque arquivos de áudio, nada mais que isso. O mais legal disso é que você não vai precisar arrumar tempo para estudar e vai usar o tempo que você já tem para estudar. Se você adicionar 20 minutos, 30 minutos ou mais de japonês por dia, é justamente aí que vai entrar o seu contato diário com o japonês. No começo você vai entender pouco, em torno de 30% mais ou menos no texto, somente escutando. Mas com o tempo, dia após dia escutando, você vai começar a entender mais e mais. Vai subir para 60%, 70%, até você estar entendendo o texto inteiro. E se você não conseguiu entender 100% do texto, não se preocupe. Vá para o próximo. Você tem que seguir em frente ou vai ficar desmotivado. Mais para frente você poderá voltar e revisar o que é muito importante. Sabe o que vai acontecer com você? O mesmo que aconteceu com todos os meus alunos que no começo, ao escutar uma pessoa falando em japonês, acharam que era coisa de outro mundo, que era muito rápido, e eles diziam: professora, eu não entendo nada, eles falam muito rápido. E com o tempo, de tanto você escutar, seu sistema cognitivo vai acomodando aquelas informações novas e você vai se acostumando com o japonês. E com o tempo você irá agir naturalmente, entendendo e dominando a língua japonesa. Soará mais lento para você quando você escutar alguém falando em japonês. Nesse ponto, você já vai estar preparado para avançar de nível. E estudando dessa maneira, acontece muito rápido o processo de aprendizagem, antes mesmo que você perceba. Por isso, é muito importante você sempre escutar um áudio de um texto muitas vezes. E sabe o que mais vai acontecer com você quando você começar a estudar usando esse método? Muitas dúvidas virão à sua cabeça. Você vai se perguntar, por que disso ou por que daquilo? Mas você se lembra quando era criança? Você perguntava para sua mãe por que usar tal artigo ou advérbio? Não, não é? Você simplesmente escutava, entendia e repetia. No japonês é a mesma coisa. Seu objetivo é entender frases e contextos, e não palavras soltas. O mais importante é você entender o significado do idioma, o significado dos textos que você lê e dos áudios que você escuta. A partir daí, sim, que você aprende o japonês. É claro que algumas partes do texto você não vai entender de imediato. Nesse caso, você terá que usar um dicionário ou um material que contém explicações dessas partes mais complicadas, ou até mesmo pedir ajuda de um professor que possa te explicar essas partes. Poderia eu ser sua professora? Responda aí nos comentários. Deixe sua pergunta, deixe sua dúvida. Eu vou ficar muito feliz e vou fazer o possível para responder a todos vocês nessa semana muito importante, que é a Semana do Nihongando. Voltando ao assunto, o objetivo é sempre o mesmo: entender o significado do texto, e quando você terminar esse primeiro procedimento, você pode começar a ver vídeos em japonês, animes, novelas, etc. No vídeo de amanhã, quinta-feira, vocês vão entender melhor o que eu estou falando.
porque eu vou colocar tudo isso na prática para vocês. Vou apresentar uma super aula aplicando o meu método. Vamos para a próxima etapa do meu método? Já é comprovado que aprendemos melhor e mais rápido se aprendermos de forma divertida, sem ter que passar horas com livros de gramática aberto dizendo eu tenho que estudar. Ninguém gosta de ser forçado a fazer coisa alguma. O estudo precisa ser um momento de prazer. Você está investindo em você e não se auto-torturando. Por isso, as minhas aulas, além de ter um conteúdo interativo, são recheadas de ilustrações. Isso faz com que o aluno associe a imagem diretamente com a palavra em japonês. E também fica mais fácil para reter e lembrar o que aprendeu. Quando eu falo em conteúdo interativo, eu quero dizer que as frases e estruturas gramaticais são disponibilizadas na tela com um espaço de tempo. Ou seja, quando o aluno abre uma das aulas, o conteúdo a ser ensinado não aparece de uma vez só, sobrecarregando as informações e fazendo com que, sem perceber, o aluno acaba se desfocando. Nas minhas aulas, o conteúdo aparece por partes, dando tempo para que o aluno acompanhe o raciocínio e antes mesmo de terminar a frase, ele já pense no seu final. Essa é uma ferramenta que, falando assim, parece não ser tão importante, mas quando se trata de revisar algum material, você vai ver que será bem mais interessante. Vai parecer que você estará tirando palavras da minha boca e juntos a gente estará repetindo o conteúdo. Cada módulo, aula e slide é minuciosamente pensado sobre qual forma o aluno conseguirá aprender e entender o que está sendo passado. Por isso, gosto muito de usar associações. Vou citar alguns exemplos e falar um pouquinho de como eu implemento os procedimentos de método nas aulas. Muitos alunos iniciantes de japonês, até mesmo antes de ter algum contato com a língua, dizem que as partículas são as maiores dificuldades. Mas se associarmos essa informação nova a um conhecimento já adquirido, esse processo todo fica muito mais simples. Veja só, vou citar a partícula o. Na frase em que eu quero dizer que comi o bolo, em japonês, a palavra bolo falamos keiki, que vem do inglês, e o verbo comer ou como dizemos tabemasu. Em japonês, assim como em português, se dissermos somente bolo, como, não faz sentido. Assim como keiki, tabemasu, também não faz. Precisamos de uma partícula para juntar as duas palavras. Em português, usamos o. Em japonês, também usamos o. Ficando keiki o tabemasu. Fácil, não é mesmo? Mais um exemplo, agora falando de uma das funções da partícula de. Se você quer perguntar se uma pessoa vai de ônibus para algum lugar, perguntamos: vai de ônibus? Em japonês, ônibus falamos basu, que também vem do inglês, e o verbo ir, iku, na forma usual. Em japonês, o verbo vem sempre no final. Portanto, basu de iku. Notaram alguma semelhança aqui? Outro exemplo. Densha de iku, vai de trem. Hikouki de iku, vai de avião. Concorda que fica muito mais fácil aprender assim? Claro que nem tudo pode ser associado dessa forma, mas conforme a gente vai aprendendo, o nosso leque de associação aumenta e fica cada vez mais fácil e natural aprender um conteúdo novo. A língua japonesa pode até parecer uma língua complicada, levando em consideração o alfabeto, mas em compensação é uma língua muito lógica. Vou dar exemplos agora de como a gente fala os números em japonês. Só precisamos conhecer os algarismos de 1 a 10 e outros números chaves, como 100, 100, 1000, 1000, 10.000, 1,000, 100.000, 10,000. A partir do 10 entra a lógica japonesa, segundo a qual 11 seria 10 mais 1, o 20 seria 2 mais 10, o 54 seria 5 mais 10 mais 4. Até mesmo para os números grandes, como 145.900. Basta saber que 1000 se fala 100 e 100 fala 100. Isso mesmo, o 100 do japonês é o nosso 1000. Contar 4 dígitos e dizer man.
O que vier antes e depois do man são falados como números independentes. Vamos tentar então? 14,5300. 14 seria o 10, 10, mais o 4, 4. E então colocamos a palavra man. 5 seria go, mais 1000, 100. Então fica gosen. E 9, kyu, mais o 100, 100, para ficar 900. Viu como uma coisa que parecia ser tão difícil, mas que entendendo a lógica se torna algo mais simples? Há também várias palavras em japonês que fazem sentido por si só. Por exemplo, as palavras hanamizu. Hana significa nariz, mizu, água. Kutsushita, sapatos e embaixo. Tekubi, te seria mão, kubi, pescoço, como se fosse o pescoço da mão. Tebukuro, mãos e sacola, então é uma sacola, como se fosse uma espécie de sacola revestindo as suas mãos. E kazegusuri, kaze seria resfriado, kusuri, que aqui ele vira a leitura de gusuri, que significa remédio, ou seja, remédio para resfriado. Outro aspecto sensacional da língua japonesa é que, comparado com outras línguas, o japonês ele tem pouquíssimas exceções gramaticais. E quer ver o cenário típico e recorrente que acontecia comigo? Apesar de já ter um pouco de experiência em aprender o japonês, as palavras travavam. Eu ficava tão nervosa que não saía muita coisa quando o japonês puxava assunto. Entendia o que estavam dizendo, mas não achava as palavras para continuar a conversa. E perdi a oportunidade de pôr em prática o que eu tinha aprendido. Fazendo uma simples comparação, não podemos esperar que uma pessoa que estudou um livro contendo todas as regras de futebol saiba driblar e chutar uma bola. Para dominar a bola, a pessoa precisa entender as regras e saber usar os músculos do corpo. Assim, mesmo no início, ela terá muitas dificuldades e poderá errar um passe ou perder um gol. Mas com o treino direcionado, a posição dessa pessoa no time não tem como ela não ter sucesso. As pessoas que me conhecem já sabem que eu cito a seguinte frase: todo esforço vale a pena. Não tem como não atingir os seus objetivos com uma boa instrução combinada com esforço, já que nada cai do céu. O método de ensino que utilizaram quando eu estudei exigiu de mim horas de estudo diário, que além da longa carga horária na própria escola, era necessário que eu revisasse todas as lições, fazer dissertações e praticar a escrita de vários kanjis que nem são usados no dia a dia. Não que eu não ache que estudar a escrita para saber escrever bem japonês seja algo ruim, mas não colocaria como necessidade primordial. No meu método, o mais importante é saber o significado e a leitura. A escrita ela pode ser aprimorada posteriormente, se for do interesse do aluno. Só pare para pensar, quando foi a última vez que você escreveu um texto manuscrito? Hoje em dia, com a tecnologia e aplicativos, precisamos apenas identificar o kanji, conforme a sugestão do aplicativo. Para quem nunca teve contato com o teclado japonês, vou mostrar como é fácil. Digitando os hiraganas, watashi, que significa eu, já aparece o kanji correspondente. Portanto, usar a desculpa que não leva jeito para escrever os kanjis não vale mais, hein? Bom, meus queridos nihongadores, para finalizar esse vídeo, eu queria compartilhar com vocês o porquê, o motivo de estar falando tudo isso, mostrando essas técnicas para vocês nas redes sociais, no meu blog, no YouTube, no Insta, né, em todas as redes sociais você encontra Nihongan com Nanda. Então eu queria dizer que tudo isso é justamente porque eu já fui aluna de japonês, eu sei como foi difícil esse início. A gente às vezes gasta muito dinheiro em escolas tradicionais e o pior de tudo não é nem o dinheiro, é o tempo que você acaba perdendo 5 anos da sua vida e não chegando no resultado que você não estava esperando tanto, né? Você estuda anos, você sai ainda sem saber o suficiente para poder se comunicar com a língua que você, né, estuda. Eu tenho uma paixão enorme por línguas, sobretudo com o japonês. Então, justamente eu fico muito frustrada em saber que tem uma pessoa
nesse momento agora aqui, que se assemelha ao momento que eu passei quando eu estava começando a estudar japonês, a vontade de ajudar, de mostrar, olha só, isso aqui realmente funciona, para de fazer tal coisa que aquilo ali não leva em lugar nenhum, por experiência própria. Então tudo isso que eu aprendo, não somente em relação à língua japonesa, mas em relação à cultura e tudo que envolve o Japão, eu costumo divulgar nas redes sociais, no Facebook, né, no Insta, essas outras aí que vocês já conhecem. E para quem quer, então, se aprofundar mais ainda, cair de cabeça nos meus métodos, eu criei há um tempo atrás, alguns meses atrás, o curso fechado do Nihongando com Nanda, que já reúne vários alunos que estão tendo resultados bem legais com esse método, que eu vou mostrar também, inclusive, na próxima aula. Então, fique esperto que na próxima aula, amanhã, você vai ter um pedacinho de uma aula comigo, aplicando todos esses métodos na prática, para não ficar tudo meio que no ar, eu só falando aqui para vocês. Vocês vão ver na prática como que realmente funciona esse método do Nihongando, as técnicas que eu uso, então os conselhos também. E mesmo você que não está interessado em participar de nenhum curso fechado no momento, não tem problema, anota essas dicas, aplica nos seus estudos, que eu tenho certeza que você vai ter um resultado bem legal, bem melhor, bem mais rápido do que você está tendo agora, às vezes cometendo alguns desses erros que eu falei na aula anterior. E você que está interessado, que você pretende realmente cair de cabeça nesses métodos, eu vou pedir que você espere mais um pouquinho, que amanhã eu vou revelar também, inclusive, uma grande novidade, uma nova parceria que está com o Nihongando. Então aguardem, que com certeza vai estar para poder somar ao método Nihongando aí para vocês. Então não perca a aula de amanhã, inclusive não vai ficar só na teoria. Ali eu vou dar minha aula ali para vocês, eu vou mostrar como funciona, mas vocês vão poder baixar o material, baixar o MP3 para poder revisar e estudar em casa também. E outra coisa é que é só uma parte do que está, né, dentro do curso fechado. Eu não consigo aqui, em uma aula, falar de todas as ferramentas que tem dentro do curso fechado. Então vai ser um pedacinho ali, mas com certeza já vai ser de muito proveito. Então, de novo, já marquem aí para assistir a continuação da Semana do Nihongando amanhã. E antes de finalizar mesmo, rola aí a tela para baixo, dá uma olhada na parte dos comentários, se você se identificou até então com alguma coisa que eu falei até aqui. Ou então, se você vai deixar ser a sua professora, coloque aí nos comentários também. Ou alguma coisa de repente que você não concorda, alguma coisa que você está fazendo diferente e você acha legal estar compartilhando, coloca aí, porque é uma comunidade que está muito legal, os comentários estão muito legais. Então, compartilha aí também a sua experiência e juntos, né, a gente vai tornar essa Semana do Nihongando mais produtiva ainda. Então, agora sim, né, sem mais, até amanhã, matashita. Bye, bye! Oi, gente, konnichiwa. Sou eu aqui de novo fazendo o meu depoimento, meu segundo depoimento. Desculpa o nervoso, já de início, mas vou tentar ser breve aqui. E já tá tudo anotadinho aqui, algumas coisas para eu não perder o foco. Eu vou falar sobre o método da Nanda, conforme ela explica no vídeo, né? Tudo que ela realmente detalhou no vídeo é o que acontece dentro da plataforma, gente. O método dela, que é método realmente objetivo, simples e usando bastante ilustrações. A gente usa bastante o aplicativo Anki, a gente usa a Siri. Gente, todas essas dicas que ela dá são muito valiosas e ajudam muito. A gente, desculpa, tem um cafucho e já tá com minha garganta agora. Bom, o suporte. O suporte, ele, pra mim, foi 100%, sempre foi 100%, sempre ajudou muito. Sempre nas dúvidas, retorno de respostas, né, de comentários, eles sempre ajudam. E sempre quando tem algum comentário que eu ou outro aluno sabe a resposta, a gente também tenta ajudar nessa forma, que a gente sabe que, né, é corrido para eles. A presença da Nanda no curso, gente, é 100%, assim, 200%, 300%. Ela fica no curso, assim, sempre. Sempre tem nos vídeos, ou sempre tá ali respondendo nos comentários e nas lives. Então, assim, se você tem medo de não entrar no curso porque vai ficar largado, não, gente, não tá largado. Ela tá ali com você, você sente a presença dela ali. E a liberdade de você poder estudar na sua hora, no seu tempo, né, nos minutos que você tem do dia, isso é muito bom.
É diferente da aula particular. Tem muita gente que fala, prefiro aula particular, quero aula particular. Gente, esse curso tem muito mais material do que na aula particular que eu fazia com a Nanda. Né? Como eu falei, o curso particular com ela já era bom e esse aqui tá sendo melhor ainda. O material é essencial, tem muita coisa mesmo. Eu tô com meu material aqui, que eu também tava estudando. E isso é só nem metade do curso, gente, ainda. Então, você poder fazer... E aqui você faz todos os dias um pouquinho. Todo dia você vai ter uma coisinha, né? Pra fazer. E quando é particular, a gente sempre deixa pra última hora. Não adianta você falar, não, eu vou estudar todos os dias. Você não estuda. Não estuda. Você vai deixar tudo pro último dia. Você vai lembrar, amanhã tem uma aula. Aí você vai estudar. E esse não. Esse você quer fazer todo dia porque você quer chegar no seu objetivo. E... Bom, falar a minha conquista, né? Uma das primeiras, né? Só do começo. É você poder ler isso aqui, gente. Chama Renraku-cho. É a agendinha do meu filho, da creche. Então, assim, eu consegui. Os kanjis que eu já aprendi, algumas palavras que a Nanda ensinou no curso. Eu poder saber o que meu filho comeu, o que meu filho fez, brincou, com quem deixa de brincar. Os nomes das crianças. Se comeu tudo, se comeu pouco, se não comeu nada. Isso é muito bom, você poder ter essa liberdade com o seu filho, né? De cuidar do seu filho aqui no Japão sem precisar de tsuyako. Porque antes quem lia isso aqui era meu marido, hoje sou eu. E eu passo pra ele e falo, que mais? Uma dica, gente, que eu tenho pra vocês. Quem vai entrar no curso, quem é iniciante ou quem é fluente, né? Que tem uma fluência também como eu, ou até mais. Entre de cabeça aberta. Você que é iniciante vai começar, gente, não se desespere, porque a plataforma, as aulas não vão parar. Você pode parar porque você vai ser no seu ritmo, mas as aulas não. E não se desespere com isso, de outras pessoas estarem mais à frente de você. Porque você vai conquistando sua meta. No seu objetivo, você seguindo realmente o que a Nanda ensina, você vai conseguir. Né? Não foque no seu desespero de chegar onde as outras pessoas estão. Foque no seu objetivo de você aprender. Você tem que se desafiar e não focar nos outros colegas. Que aí você vai ver que você está aprendendo sem se tocar. E para você que é fluente, tenha a cabeça aberta, gente. Não vai com isso, eu já sei, eu não preciso, isso eu já vi. Porque tudo que ela ensina aqui sempre vai ter uma surpresa, sempre vai ter um a mais. Principalmente para quem já sabe hiragana e katakana. Eu sei hiragana e katakana e eu fui ver os vídeos dela. Pensei antes, não vou assistir não preciso, já sei. Eu fui curiosa, fui lá olhar. Aí, gente, muitas palavrinhas aqui, essas aqui assim, ó. São tudo que eu achei lá no vídeo e eu não sabia. E eu fiquei passada. Falei, gente, quanta palavra eu aprendi aqui. Sendo que eu já sabia as letras, né? Porque ela ensina as letras dentro de uma palavra. Então, fica bem mais fácil de você aprender. E em vez de você aprender uma palavra, às vezes você aprende 2, 3. Que é bem melhor, né? E eu acho que era isso que eu tinha que falar pra vocês que estão pensando no curso. E se você tem realmente medo, assim, a plataforma... em referente à plataforma, ela é super fácil de mexer. É simples, assim, não tem muita coisa pra ficar procurando. Então, ali já tem um índice com as aulas, as lives extras, que ela ensina de kanji e tal, que ela vai passando das dúvidas. As lições que você tem que imprimir, os áudios, tá tudo ali muito fácil, gente. Tem como você acompanhar ali como você tá no curso. Então, não tenha medo. A Nanda realmente, o que ela fala, o que ela promete no curso, ela está fazendo. E pra gente, pelo menos pra mim, posso falar por mim, está sendo maravilhoso. Então, minasan, gambarimashou. Mata né. Arigatou gozaimashita. こんばんは、森新ミレナです。私は2月から日本語を勉強している。難しいけど楽しかったよ。ナンダ先生は親切で、とってもすごいだから日本語勉強大好きです。
Nanda Sensei, arigatou gozaimasu. Bom, gente, esse é o meu segundo depoimento. Eu já gravei um outro, assim, quando tava com pouco tempo de curso. Então, eu nunca imaginei gravar um depoimento ainda que um pedaço só falando em japonês, né? Eu queria dizer, assim, sobre o curso que tá sendo bom demais, bom mesmo. O método da Nanda é muito bom. Não tenham medo de fazer um curso online. Ele te dá liberdade de horário, você pode estudar a hora que quiser, né, na sua disponibilidade, no seu ritmo. E também você não fica sozinho, a Nanda te dá todo o suporte, ela e a equipe dela. Você consegue ir no seu ritmo, mas tendo acompanhamento sempre, assim, né? 100% do tempo. Fora isso, ela faz uma live por semana, tá sempre com a gente. Agora a gente usa um aplicativo que ela consegue ver a gente também, a gente consegue falar. Eu sempre tenho vergonha, mas é muito importante, eu acho muito legal ter essa ferramenta. Então, assim, é um curso online, mas você não sente... Falei, claro que você tem que ter disciplina, depende de você, mas ela te dá todas as ferramentas e todo o incentivo que a gente precisa para estudar. O Nihongo não é fácil, né? Todo mundo sabe que é uma língua difícil de aprender, mas a Nanda, assim, mais do que um método, ela criou em mim uma vontade de estudar, que eu nunca tinha tido antes, assim, meio que a gente até vicia, né? Tem as outras pessoas do grupo, a gente conversa, todo mundo ficou viciado em estudar japonês. Então, sim, você fica, é uma dica, mas também a gente quer ter contato com a língua todo dia. Mesmo eu moro aqui no Brasil, mas tenho contato constante através de vídeos, né, do próprio canal dela, da plataforma do curso, de séries, de tudo que eu posso, eu tenho contato. Então, assim, quero deixar, assim, desde já aqui meu agradecimento pra Nanda, né? Eu sei que ainda tenho muito que aprender, mas as palavras, né, ainda, meu Nihongo ainda não é Joso, mas o meu agradecimento é muito, assim, verdadeiro, né? Então, é isso. Façam o curso, sim, vocês não vão se arrepender. Eu ainda tô na caminhada, né? Não terminamos ainda, mas muda, assim, nossa vida, de verdade. Eu já morei no Japão, como a Nanda costuma dizer, eu sobrevivi no Japão, né? Agora eu estudando e aprendendo de verdade, eu espero um dia poder, de fato, viver no Japão, quem sabe, né? É isso aí. Nanda, arigatou, né? De verdade. Hajimemashite, Tamara Reiko desu. Então, gostaria de deixar aqui meu depoimento e agradecimento a Nanda Sensei por ter criado esse método maravilhoso, esse curso Nihongando, esse método Nihongando. Então, gostaria de dizer que eu tô amando o curso, fazer o curso. Então, foi um ótimo investimento que eu fiz. Então, todos os medos que eu tinha antes de comprar o curso, por ser um curso online, fiquei com medo de não aprender, de valer a pena, né, aquele investimento. E realmente, quando eu comprei, todos os meus medos e dúvidas foram sanados. Então, a maneira que a Sensei explica, os vídeos que ela coloca, o cronograma do curso,
é uma forma que você aprende cada vez mais. É uma forma simples e prática que a Sensei ela explica, que você grava na sua mente. Então, uma coisa, você vê que o japonês não é um bicho de 7 cabeças. Então, você aprende, né? E desenvolve cada vez mais. Então, eu particularmente estou gostando, estou desenvolvendo bastante o meu japonês. Por exemplo, esse aqui é o meu material. Então, até no curso, a Sensei ela explica como a gente pode se organizar melhor as lições, a pasta, né? O nosso material também. E olha, eu tô no começo do curso e a pasta já tá bem gordinha. Então, tem bastante conteúdo curso e é uma coisa que você fica animado de aprender a próxima lição. Não é uma coisa, é um curso motivador, que motiva você a aprender cada vez mais. Então, mesmo com pouco tempo de curso, eu já tô vendo os benefícios. Então, quando alguém vem conversar comigo, eu consigo entender o que a pessoa tá falando, eu consigo me comunicar, ir no mercado, né, perguntar alguma coisa, alguma informação, ir na prefeitura resolver alguma coisa. Então, tá sendo muito bom o curso para mim. Então, eu tô aprendendo muito com o método Nihongando e com os vídeos e com as aulas. Sem contar que o curso a plataforma do curso é muito fácil de você mexer. Quando você coloca uma dúvida, é sanada rapidamente. A Sensei sempre responde de uma maneira muito fácil, muito fofa, né? Bem do jeito dela. E também a gente pode aprender no nosso horário, os horários que a gente tem disponível, no nosso ritmo também. Então, isso é muito bom por ser um curso online. Tô aprendendo bastante. Por exemplo, né? Um exemplo. Eu decidi aprender japonês. Meu marido, ele é diabético. Então, todo mês nós temos que ir no hospital e no médico para poder pegar insulina, pegar medicamentos. Então, quando você está no Brasil, você vai no médico, você consegue falar o que você está sentindo, você consegue se virar muito bem. Então, quando você chega num país que você não sabe a língua, você não conhece nada, é uma coisa totalmente diferente, eu fiquei com muito medo. Então, esse foi um peso a mais para eu poder aprender o japonês, para poder ajudar ele e cuidar melhor da saúde dele. Então, a gente consegue ir no médico, conversar, né? Não, assim, a gente tá no começo do curso, então a gente consegue falar o básico, né? A gente consegue se virar bem. Então, se eu tô no começo do curso e eu já consegui desenvolver bastante, então no final do curso eu tenho certeza que eu vou ter aprendido muito mais. Então, tô gostando muito do método Nihongando, tá ajudando muito eu cuidar melhor da saúde do meu marido e também melhorando a nossa qualidade de vida também aqui no Japão. Então, eu sei que aprender o japonês vai abrir muitas portas para mim. Eu vou ter várias oportunidades por saber o japonês, por saber me comunicar, falar o que eu tô sentindo, até arrumar um serviço melhor também. Então, eu sei, o método Nihongando, o curso da Nanda, tá me ajudando muito nesse sentido. Então, eu gostaria de agradecer a Nanda Sensei por ter dedicado tanto tempo para poder desenvolver esse método. Com certeza eu acho que ela ficou muitas noites sem dormir para poder preparar esse material excelente, esse curso excelente que é o Nihongando com Nanda. Uma coisa que eu tô amando, foi um ótimo investimento, eu tô aprendendo muito. Então, Sensei, muito obrigada por ter criado esse método tão eficaz. Eu tô amando o curso e tô aprendendo bastante. Gostaria de, um dia, poder encontrar você, dar um abraço e agradecer pessoalmente tudo que você tem nos ensinado. Então, domo arigatou gozaimasu. Muito obrigada por tudo que você tem feito e por esse curso maravilhoso. Eu deixo aqui meus agradecimentos e meu depoimento.
Olá, Nanda, tudo bem? Estou aqui para dar o meu depoimento sobre o curso do Nihongando da turma fechada. Estou aqui para dizer que ele é muito prático, fácil de memorizar e muito eficiente, pois eu já passei por vários locais para aprender o Nihongo, mas sempre com professores japoneses, né, ensinando o Nihongo. Então, para mim era muito difícil, muito complicado, porque não entrava na minha cabeça. Por mais que o professor tivesse calma e paciência para explicar a estrutura ali, eu não estava entendendo, porque eu não entendo muito o japonês. Então, para o japonês ensinar japonês para um brasileiro que não entende é muito complicado. Então, assim que eu vi o seu curso fechado, nossa, eu falei, Deus, muito obrigada, era isso que eu estava precisando, é esse tipo de curso que eu preciso para aprender o Nihongo. E entrando no curso, na plataforma de alunos, vendo aquele material, os vídeos principalmente, né, da matéria, é muito, assim, se aprende com facilidade e com entusiasmo, porque você tá vendo ali e tá vendo o resultado na sua mente, porque você assiste o vídeo, faz os exercícios, pratica o vocabulário, né? A forma de você falar, da sua pronúncia, né? Aí depois você confere para ver se, né, se tá saindo certo, se o aplicativo ali tá te entendendo direitinho, e é muito gratificante você aprender desse jeito, porque você vê o resultado ali imediato praticamente, né? Então, eu tô gostando muito, eu quero agradecer você de coração por ter criado esse método fácil, prático, eficiente pra gente aprender o Nihongo. E não só o Nihongo, porque esse método ele tá entrando de um jeito, de uma forma na minha vida que tá mudando o meu pensamento sobre o Nihongo, sobre aprender japonês, que pra mim era quase que impossível. Eu já tô aqui há 12 anos e muito difícil de eu aprender o Nihongo, e agora com o Nihongando é muito fácil. Deixo ali no celular a tela de início, sempre que eu tenho um tempinho que eu tô ali desocupada, fazendo serviços de casa, lavando uma louça, eu clico lá, ponho o fone de ouvido e começo a escutar e a falar, né, ali sozinha, praticando. É incrível, muito fácil de memorizar, e só aprende quem não quer agora, só não aprende quem não quer. Porque quem quer vai aprender fácil e rápido. E é um curso que está ali fácil de acesso para todo mundo, porque não é muito caro, é um valor que você consegue pagar. Eu mesmo, na primeira turma, eu não tive condições, eu tenho vergonha de falar, mas hoje eu consegui, tirei daqui, tirei dali, fiz um aperto, torci um pouquinho, mas consegui o valor para entrar no curso, e hoje estou muito feliz. Então agradeço do fundo do meu coração, Nanda, por você ter criado esse método prático pra gente. Muito obrigado de coração, e tenho fé em Deus que você vai conseguir alcançar muito e muito mais pessoas para ensinar e passar a sua filosofia de vida pra gente. Muito obrigada de coração. Fique com Deus, Nanda. Esses tempos atrás, que nem então, a gente ela vendo assim, então ela vai pegando mais na televisão as coisas, né? Que ela vai pegando um assunto, ela vai aprendendo mais. Isso é muito bacana, porque antigamente ela ficava assim, boiando, agora tá entendendo mais. Exato. Então você vai, quando você vai aprendendo o seu curso, então você ela vai acabando aprendendo outros vocabulários, ela vai realmente ouvindo melhor, né? Vamos supor, esse vocabulário, então ela vai acabando aprendendo melhor, no caso. Então isso é muito bacana. É isso que eu falo também. Quando a gente aprende a língua, a gente aprende também uma segunda cultura. Exato. A gente começa a aprender as coisas do Japão. Eu só aprendi muita coisa assim depois de realmente aprender o japonês. E esse negócio de cada cidade ali ter aquele peixe daquela cidade, e as pessoas viajam pra ir lá pra poder ver isso, e a gente nem fica sabendo disso. A gente acha assim, o Japão é tudo igual, né? Todo lugar que você vai é igual, mas tem essas coisas, peculiaridades que cada lugar tem. Uma especialidade que só faz parte da cultura mesmo. A gente só aprende mesmo. Sabe, só aprende quando tá estudando mesmo. Aí no caso, legal. Que nem eu falo assim, né? Pra mim é muito gratificante ver, né, o que você ensinar pra ela, porque querendo ou não, assim, como eu falei, como é diário, você posta vídeo diário e conversa com seus alunos, então é uma motivação a mais, e no caso assim, é uma coisa legal porque ela acaba vendo todos os dias mesmo, no caso. Toda vez eu até fico assim, parece que a Nanda mora em casa, no caso, né? Porque a sua voz é diária dentro de casa.
Mas é uma coisa bacana porque, eu não falando, ela vai aprendendo, o vocabulário vai aumentando e querendo ou não, ela vai falando, realmente assim, vai aprendendo a linguagem todos os dias no caso. Então isso aí ajuda muito mesmo, né, cara? Então assim, se eu botar assim, querendo ou não, de um ano, menos de um ano no caso, né, que ela começou, eu acho. Começou, né? Menos de um ano. Em fevereiro. 8 meses agora. Então, assim, se eu colocar assim, realmente um tempo de, né, olhar para trás, assim, ano passado, quando ela via televisão, ela ficava realmente meio perdida. Hoje, quando ela não senta do meu lado, então, o negócio falou Já tal aprendi, coisa. Esse aqui falou tal coisa. Quando a gente tá assistindo algum dorama, esse aqui falou alguma coisa. Porque eu assisto muito televisão japonesa, eu acompanho muito. Então, pra mim, ela fica assim, você dá tanta risada sozinha, eu não entendo nada. É verdade, eu já senti isso, hein? Eu já senti isso. Tipo, a pessoa ao lado, ela tá ali interagindo, entendendo tudo da televisão. E você tá ali tentando buscar graça, né? Porque você não entende. Exato. Então, Eu já passei por isso também. Então isso, querendo ou não, vai ajudando também muito no cotidiano, né? E ajudando no relacionamento também, né? Exato. Que melhorou também. No meu caso, melhorou. Porque, né? porque pra mim, assim, é o que eu falei, né? Eu que tô há mais de 20 anos no Japão, como eu falei, eu aprendi japonês meio que naturalmente, vamos supor, né? E como eu também tive muita amizade japonesa, então pra mim foi um pouco mais fácil. Mas hoje em dia, como na verdade é um pouco mais fácil também pro brasileiro, mas ao mesmo tempo deixa realmente o brasileiro muito acomodado. Ele não aprende. Quando precisa de alguma situação de emergência, é muito difícil. Aí é onde eu falo pra ela, se vira, vamos supor. E aí, como ela aprende, então vamos supor assim, é muito bom, né, o seu curso por causa disso. Então, vai aprendendo muita coisa assim, que nem do que você falou quando eu vi o vídeo que você colocou de emergência, no caso, quando acontece alguma coisa. Isso é muito bom, porque para quem não sabe, né, vamos dizer assim, no português bem claro, é uma mão na roda, porque, poxa, vou fazer o quê? Vou chamar quem? Vou chamar quem, né? Exato, né? Então, pra mim, eu sei me virar, mas e ela que não sabe, entendeu? E quando esses vídeos aparecem, realmente é uma coisa assim que ajuda realmente, acho que qualquer um que tá aqui no Japão que não entenda bem, é maravilhoso. Então, assim, eu agradeço de coração, né? Você tá dando uma força muito grande pra minha esposa. Muito obrigada, eu que agradeço. E é um depoimento assim, que não é de um aluno, né? É de uma pessoa que tem contato com um aluno. Né? É quase que ele assiste do meu lado, mas ele não assiste bem, assim, né? Mas é muito legal saber a história de vocês. Me ajuda bastante mesmo, porque desde que eu comecei a fazer o seu curso, na verdade não foi em fevereiro. Em fevereiro começou a primeira turma, eu queria fazer, mas não deu certo. Aí eu comecei em abril a fazer o curso, né? Que aí graças a Deus deu tudo certo, a forma de pagamento também, em fevereiro não estava dando muito. E em abril, graças a Deus, deu tudo certo. Eu fiquei super feliz, porque eu sabia que eu ia conseguir aprender mesmo, né? E eu também me esforço por não perder nenhuma aula toda semana. Todo sábado, quando sai, eu já começo a assistir. Olha, então você tá conseguindo acompanhar o ritmo ali? Eu já tô na aula 20, tá na 21 metade agora. Do curso já, então passou da metade do curso. Acompanho todo sábado quando sai, eu já estudo, né? Já vou vendo, já ouvindo tudo. Revejo o que eu tiver com dúvida para frisar bem, né? E procuro treinar na fábrica, já que eu trabalho só com japonês, né? Eu procuro treinar lá na fábrica também. Tudo que eu aprendo com você realmente entra, porque o seu método entra na minha cabeça, né? Dos outros métodos que eu já tentei, já não deu certo. Estudar sozinha não deu certo, porque a gramática eu não consegui aprender. E com outro sensei que eu tive, também não deu muito certo, assim, né? Aprendi pouca coisa, deu para aprender, mas não tanto igual o seu método, que eu aprendo certinho mesmo a gramática, que era isso que eu tinha mais interesse. Porque o meu Nihongo era índio mesmo, sabe? Aquela coisa que eu não sabia usar o ni, e isso que você falou numa aula que é perigoso, né? Se você não sabe usar as partículas, você acaba trocando quem é o ladrão, quem é a vítima, quem é o... Isso mesmo. Você acaba trocando tudo, invertendo os papéis das pessoas, né? Isso é perigoso. E agora sim, agora eu tô aprendendo perfeitamente o Nihongo. E agradeço de coração, assim. Você foi um anjo que caiu do céu. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço de coração, porque realmente está valendo a pena esse curso. Ai, que e bom. Recomendo para várias pessoas fazer o seu curso, se tiver não, vai ter a terceira turma, eu recomendo para todos fazerem, porque vale a pena. Nossa. Uma excelente sensei, um amor de pessoa. Obrigada sempre mesmo. Ajudando, sempre respondendo as dúvidas lá no portal também. Então, estou muito satisfeita com o curso. Ai, que bom, que bom. Fico muito feliz de ouvir o depoimento de vocês dois mesmo. Então, muito obrigada, gente. Eu agradeço. Olá, pessoas incríveis da internet. Eu sempre quis dizer isso. Eu tô aqui para falar para vocês sobre o meu curso de japonês, o Nihongando com a Ananda.
Eu vou criar uma imagem mental, porque eu fiquei pensando como explicar o que era a minha vida antes do curso e como é a minha vida agora. É muito diferente. Mas eu queria que vocês pudessem compreender profundamente, assim. Então eu vou criar uma imagem mental. Vem comigo, me acompanha. Imagina um bote salva-vidas, que tem ali o alimento suficiente e você tá ali no seu bote, no meio do oceano. Você tem esperança de chegar numa ilha, de chegar em terra firme, mas você é jogado pelas ondas, né? Onda pra lá, né? Correnteza pra cá, você não sabe. Tempestades, você não tá protegido, aquela insegurança, a qualquer momento algo pode dar errado. Então, era assim que eu me sentia no Japão. Eu estou aqui há 9 meses. E era assim que eu me senti por muito tempo. Porque eu não sabia nada, né? E a gente não sabe o que tá acontecendo. Na maioria das vezes, a gente sobrevive mesmo, a gente é sobrevivente nesse bote no meio do oceano e das ondas. E o curso Nihongan com a Ananda, pra mim, foi exatamente como se aparecesse um navio imenso e me resgatasse desse bote. Eu continuo no mesmo oceano, só que agora eu posso desfrutar da viagem. E aquele mar que me assustava, agora eu posso contemplar ele. Eu posso desfrutar. E o mais importante é que agora eu tenho um destino. Eu sei que eu vou chegar em terra firme. A viagem pode ser longa, mas eu estou indo em direção exata onde eu quero chegar. Entenderam a diferença do botinho pro navio? É isso que o curso da Ananda tem feito pela minha vida. Vou dar um exemplo. Com 2 semanas de curso, eu trabalhava há 8 meses num lugar. Em 2 semanas, criei coragem, assisti as lives, assisti as aulas, fiz a entrevista e fui trabalhar num outro lugar que precisava de Nihongo, que precisava escrever katakana, hiragana, um pouco de kanji. E eu estou há 1 mês nesse lugar. Eu trabalho menos e ganho mais. 2 semanas de curso. Ok? Então, só isso eu já poderia dizer, já estou feliz e satisfeita. Não. Eu estou feliz, mas ainda estou consciente que eu estou nesse navio fazendo essa jornada. E pra mim, esse mar enorme são as milhares de pessoas que existem que falam Nihongo, com quem hoje eu posso me relacionar, né? Não é mais o mar que me leva pra lá e pra cá. Existe um norte, existe um destino, existe um lugar pra onde eu estou indo e eu posso me comunicar com essas pessoas. Nossa, mas faz pouco tempo o curso, você já tá assim. Gente, comparado do meu botinho pro navio que eu tô, uau, é muito diferente. Então eu tô curtindo muito poder falar com as pessoas. Nossa, gente, é muito legal. E é isso, né? Eu desejo que você que tem vontade de aprender japonês tenha realmente força de vontade, né, perseverança e utilize o método certo, porque é possível aprender japonês, né? É possível de verdade.